Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gerson Giovanni Online, é um prazer recebê-los aqui. E no dia de hoje nós temos algumas novidades. Nós começamos o dia de hoje a falar sobre esportes dentro do nosso canal, incentivando, é claro, a todos os esportes e o destaque principal que acontece no seu dia a dia. Então, roda a vinheta do esporte aí. Pois é, e a equipe do Brasil, infelizmente a nossa equipe está rolando o Campeonato Mundial de Futebol Feminino e o nosso Brasil ficou pelo meio do caminho mais uma vez. Aliás, o Brasil não consegue vencer a França. Foram 9 jogos, o Brasil tem infelizmente 4 derrotas frente à equipe francesa. O jogo de ontem, até que o Brasil jogou bem, mas infelizmente aquela falta de estrutura, uma melhor falta de condição para as atletas brasileiras, naquele momento que estão começando um campeonato, vão se preparar na Granja Comari, em outros locais, mas durante todo aquele tempo em que nós não temos nenhuma competição feminina de seleções, as meninas ficam totalmente abandonadas. É uma falta de incentivo e principalmente aos clubes. Por exemplo, agora na Libertadores da América, os clubes que estão participando, eles têm por obrigação formar uma equipe de base feminina. Mas se não fosse essa Libertadores, nós não teríamos. Infelizmente, os clubes brasileiros, eles precisam investir mais nas suas categorias de base, mas também no quadro feminino de futebol, que já é uma realidade. Vejam bem, a equipe francesa, você está vendo agora os detalhes, os lances da partida, a equipe francesa venceu o Brasil na prorrogação. E o Brasil jogou muito bem. Mas, como falamos, aquela falta de estrutura faz com que as nossas atletas não tenham aquela condição ideal para disputar uma prorrogação e, infelizmente, chegar a resultados mais altos. E o Brasil precisa muito investir nas suas categorias para que nós possamos ter novos talentos surgindo. Porque o que será de amanhã se nós não tivermos Marta, Cristiane e tantas outras jogadoras que estão aí já se aposentando, a Formiga com mais de 40 anos, participando da sua última competição internacional. E é claro, as equipes amadoras hoje são o grande respaldo. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, nós temos uma equipe chamada Dallas, é uma equipe de futsal feminina. Aí está o futuro. Essas participantes, essas meninas que jogam no futebol amador, precisam muito do incentivo para que nós tenhamos novas Martas, novas Cristianes e outras tantas craques do nosso futebol. Fica aqui o lamento, né? Os Estados Unidos joga a sua vaga nessa semana. Nós já temos a Alemanha, que já está praticamente classificada, temos a França e outras seleções lá da Europa. Infelizmente, o campeonato europeu, as europeias, mais uma vez à frente das sul-americanas. Uma lástima isso, com certeza, né? Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo feminina e, é claro, mais sobre a Copa América que está rolando aqui no Brasil. Já voltamos. Muito bem, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal Gerson Giovanni Online. O endereço está aqui na tela para você. Você entra no nosso canal, o nosso canal no YouTube, nas nossas plataformas digitais, fica muito bem informado. E quero convidar você para acompanhar os nossos vídeos, que nós temos muitos e muitos projetos para levar até você. Está rolando no Brasil a Copa América. Pois a Copa América, que decepção, hein? Começando pelo público. Nós tivemos um amistoso em Porto Alegre, foi o último amistoso da seleção brasileira, ou um dos últimos amistosos, menos de 16 mil torcedores. O Internacional, o dono do estádio Beira-Rio, jogou o Gauchão deste ano. 3 jogos apenas, nós tivemos menos que 16 mil pessoas. Ou seja, a seleção brasileira está passando por uma fase de descrédito enorme. Base para os escândalos na CBF, a corrupção que existe na CBF, todo aquele aglomerado de clubes ali sendo beneficiados e, é claro, ninguém aguenta mais assistir futebol no Brasil. E a Copa América também com um público totalmente decepcionante. Nós esperamos agora que para as próximas fases nós teremos um público muito melhor
a nível de seleção brasileira. Bom, e por falar em seleção brasileira, depois daqueles jogos contra a Venezuela, o Brasil conseguiu passar pelo Peru. O Peru que jogou um pouco desacreditado, né? Já estava praticamente classificado, ele depende de um empate para se classificar, mas foi um jogo bem melhor da seleção brasileira. O destaque é claro para os nossos jogadores aqui do Rio Grande do Sul, que tem feito uma boa diferença na seleção brasileira de futebol. Mas tudo gira em torno da CBF. Vejam bem o que é o descrédito da seleção brasileira, o que está acontecendo com a nossa seleção brasileira de futebol. Desde 2002, o Brasil não vence uma competição internacional. E o pior, desde 2002, é um dado estatístico, nós não vencemos clube da Europa. O que está acontecendo? E também essa questão do próprio incentivo aos jogadores. São muitos jogadores de fora do Brasil ganhando muito dinheiro e sendo protagonistas da nossa seleção brasileira e reservas nos seus clubes. Só no Brasil que acontece. Ou será que no Brasil nós não temos jogadores qualificados para poder atuar e fazer a diferença? Eu acredito que nós temos, não é verdade? Vamos acompanhar então os gols da vitória da seleção brasileira frente à equipe do Peru. Muito bem. Gente, olha só. Nós vamos ter no nosso canal muitas informações esportivas de todos os esportes. E eu quero convidar você para conhecer o nosso canal, a nossa estrutura, os nossos projetos. Enfim, nós estamos aqui aguardando você para que possamos estar juntos, sempre dividindo o que acontece no seu dia a dia. Tá bom, gente? Até o próximo encontro. Gerson Giovanni online com você. Acompanhe a gente.